Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos ajuda, nos sustém, nos fortalece aquele que nós depositamos a confiança, aquele que nos ensina a perseverança daqueles que ele dá ordem aos anjos a nosso respeito. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum, ainda que a palavra diz: andamos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeremos. Ele é aquele que sua vara e o seu cajado nos consola, aquele que prepara uma mesa diante dos inimigos, a segurança daqueles que se refugiam no Senhor, bem como disse o salmista: elevo os meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, e nele nós somos cordeiros e herdeiros em Deus, aonde ninguém pode amaldiçoar aqueles que estão abençoados nas regiões celestiais. Nenhuma ferramenta forjada prospera, aquele que forma a luz, as trevas, o ferramenteiro faz absolutamente tudo, aquele que toda língua que se levanta, nós a condenamos. Essa é a herança daqueles que perseveram, nem como servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas vos tem chamado de amigo, porque além de amigo é um irmão, além de um irmão e amigo na diversidade, aquele que nos sustém, aquele que nos fortalece, aquele que nos direciona dia após dia a perseverar. Ele nos ensina: tende bom ânimo, eu venci o mundo, filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo, e sendo vencido, ele os vence pelo sopro da sua boca. Dia após dia ele os amarra o joio e arranca o joio. A palavra diz que junta o trigo em seu celeiro, une o povo num só propósito, num só coração, num só batismo com Espírito e com fogo, aqueles que ouvem a voz do autor e consumador da nossa fé, o único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. Bem-aventurados sois aqueles que estão apartados de toda injustiça e que amam o prêmio da justiça, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, que nos concede a graça, o favor imerecido, aonde se retrocederes ele não tem prazer, pois o meu justo vive sem retroceder. A comprovação de que somos participantes em Cristo é a perseverança daqueles que santificam e purificam de dia e de noite por meio do lavar da palavra, que é viva e eficaz, segundo o sangue que faz a expiação pela culpa dos pecados. E ainda temos o seu Espírito fiel e verdadeiro nos advertindo e testificando. Ainda podemos comprovar, segundo a palavra, que a orientação procede do Senhor, uma vez que se conhece a palavra diz, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque, se comprova, se testifica que o Espírito da verdade, sempre em retidão e desviando do mal, que é o entendimento, ninguém por si, por entendimento de próprios olhos, aqueles que se declaram ser prudentes por si, seguem na sua tolice, na sua insensatez, aqueles que acham que o que sabe é o que é correto e queiram seguir sem depender do Espírito reto. Caminhos sinuosos e tortuosos, e o Senhor os apanha em todos, porque estão sempre amotinados, estão sempre na desobediência e acometido de desobedecer a todos os mandamentos, mas aquele que ainda que se tropeça em algum ponto segundo a graça, sois cumpridores, assim a palavra nos diz. Por isso não temeis os meros mortais, que nada podem fazer
com a sua alma. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, do qual não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa retê-lo, tem o poder e autoridade para lançar tanto o corpo como a alma, onde o seu verme não se queima, este temeis. Na verdade, o verme come a carne e o seu verme lançado no fogo, ali não se apaga o fogo e o verme não se consome. Assim, fazendo analogia a uma palha, se seca como palha seca e são conduzidos pelo vento de um lado para o outro, e ainda que se caia no fogo, não se consome pelo fogo. Lembrai-vos da sarça que não se consumia, se torna um espinheiro, se torna um graveto seco, assim como as mulheres ajuntam no campo a fim de fazer fogo. A sarça ardente que não era consumida pelo fogo, porque não há lugar santo a não ser no lugar sublime e majestoso no alto. Aqui o Senhor nos ensina: calçai os pés na sandália da preparação do Evangelho da Paz. Se te receberem bem, a paz seja convosco, se não, sacode até a poeira das vossas sandálias e das vossas roupas contra aquele lugar. E o Senhor é aquele que faz dele a ira e a vingança. Ireis e não pequeis. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.